Olá, pessoal, tudo bem? O Felipe mandou para mim esse e-mail, ó, pedindo o exercício 3C, o 4A, B e C e o 5. Ele colocou 5E, mas pelo que eu entendi, o 5 é esse Z. Ah, o 5E. Ah, eu não sei se é o 5E ou se é o 4, tá? Tudo bem? Mas eu acredito que depois que eu fazer o exercício 4, dá para fazer o 5, esse 5E aqui, ó. Certo? Ah, tá certo. Não, beleza. Então, ó, o exercício primeiro que ele pediu é o 4. Desculpa, o primeiro foi o 3C, né? Ó. Mostrar esse limite aqui, ó. Limite quando z tende a 3i da imagem de z ao quadrado sobre z mais parte real de z, ó. Então, o exercício aí que ele pediu, né? O exercício 3. O exercício 3, mostrar esse limite. O limite quando z tende a 3i de imaginário de z ao quadrado sobre z mais parte real de z, certo? Antes de calcular esse limite aqui, ó, qual que é a dica aqui, gente? A dica é eu escrever essa expressão aqui em termos da parte real e da parte imaginária. Então, ó, se z é da forma x mais y, então z ao quadrado vai ser quem? Vai ser o quadrado disso. Vai dar o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado aqui, que vai dar menos z ao quadrado, certo? Então, a parte imaginária de z ao quadrado, o que que é? Isso implica, então, que a parte imaginária de z ao quadrado vai ser quem? Ó? Vai ser isso aqui, né? Ó, isso aqui vai dar a parte real, então vai dar 2xy, ok? Do mesmo modo, a parte real de z, quem que é? Ó? A parte real de z aqui vai ser x. Então, se eu pegar z e somar com a parte real de z, isso aqui vai dar x mais y somado com x, vai ser igual a 2x mais y. Ok? Então, ó, o que a gente está fazendo? Então, a gente está calculando o limite, quando z tende a 3i, da imagem de z ao quadrado sobre z mais parte real de z. Esse é igual ao limite, quando z tende a 3i, de 2xy sobre 2x mais y. Vamos ver se a gente pode melhorar essa expressão aqui, ó. Então, vamos multiplicar pelo conjugado aqui, 2x menos y, 2x menos y. Isso vai dar o limite quando z tende a 3i de quem? Aqui em cima, quando eu multiplicar, vai dar quanto? Vai dar 2x quadrado yi menos... Desculpa, é 2 não, 4, né? Só um minutinho. Isso vai dar 4. X quadrado yi menos... ó, só quando eu fizer i com i vai dar mais. Então, mais 2xy ao quadrado sobre 2x ao quadrado
mais y ao quadrado. Então, isso vai ser igual ao limite, quando z tende a 3i, de... Escrevendo aqui vai dar quem? Vai dar 2x y ao quadrado dividido por 4x quadrado mais y ao quadrado, mais i que multiplica 4x quadrado y sobre 4x quadrado mais y ao quadrado. Note que fazer o limite quando z tende a 3i, ó, isso é a mesma coisa que fazer o limite quando x mais y converge para zero mais 3i de 2xy ao quadrado sobre 4x quadrado mais y ao quadrado mais i vezes 4x quadrado y sobre 4x quadrado mais y ao quadrado. Calcular o limite aqui, gente, é o que, ó? É calcular o limite quando x tende a zero e quando i tende a 3i, ó. Dessa primeira expressão mais i vezes essa, né, ó. Usando que o limite da função complexa é quem, ó? É igual ao limite da parte real mais i vezes o limite da parte imaginária. Se o denominador não for nulo, a gente viu que usando aquelas propriedades de limite, soma e produto, para falar a verdade aqui, ó, a gente não tem mais um limite de uma função complexa, a gente tem limite de uma função em duas variáveis. E se o denominador for diferente de zero, calcular esse limite aqui é apenas substituir. Então, se eu substituir aqui x igual a zero e y igual a 3i, ó, isso vai dar 2 vezes 0, 3 ao quadrado, sobre 4 vezes 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né, ó, mais i, que multiplica 4 vezes 0 ao quadrado vezes 3 sobre 4 vezes 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso vai dar 0 sobre 9, mais i vezes 0 sobre 9, que é igual a 0. Ok? Então, assim que faz o exercício 3C. Tudo bem? Note, gente, que aqui na lista... Aqui na lista, gente, esses exercícios aqui de calcular o limite aqui, é para fazer calculando mesmo, tá? Porque esse primeiro aqui é para fazer usando definição e esse aqui é para calcular. Mais ou menos igual a gente faz em cálculo 1, né? Agora vamos fazer esse exercício 4 aqui, ó. Considera o limite, né? Essa expressão aqui, módulo de z mais i argumento de z, onde o argumento de z representa o argumento do número complexo z, intervalo 0, 2π. Qual o valor do limite à medida que z aproxima de i ao longo da circunferência unitária de módulo de z igual a 1 no primeiro quadrante, né? Então é isso. Então o que eu estou querendo? O que o exercício pede aqui, ó? Então esse é o exercício 4, né? O exercício 4, ele pede para calcular o limite quando z tende a i, certo? Módulo de z mais i, argumento de z, certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Aqui eu tenho um plano complexo. Aqui eu tenho xy. Aqui eu tenho um círculo unitário. Ok? E aqui eu tenho o i, ó. Então, o que o exercício pede, ó?
Calcula o limite quando z tende a i dessa expressão aqui, ó. Só que o que está acontecendo, ó? Quando o valor tende ao limite z, ó. Quando o valor tende o limite à medida que z se aproxima de li ao longo da circunferência unitária no primeiro quadrante, ó. Então, o que está pedindo aqui, ó? Eu quero calcular esse limite aqui, mas por esse caminho aqui, ó. Eu estou aproximando de i, ó, né? Em cima da mola unitária, então isso quer dizer que o valor de z aqui é igual a 1, né, ó. E o meu z está aproximando de i, certo? Observe que aqui, gente, ó, se eu construir um vetor aqui, ó, dizer que o meu z na bola unitária está tendendo a i, é a mesma coisa que dizer que o meu z é unitário e que o argumento do vetor z está tendendo a quem, ó? A π sobre 2, ó, certo? Tudo bem? Então, fazer o z tender a i é equivalente a dizer o quê, ó? Que o argumento de z, isso aqui está tendendo a π sobre 2, certo? Por valores menores que π sobre 2. Deu para entender aqui, gente? Ó. Né? Porque o que está acontecendo? Ó? Eu posso olhar um número complexo tanto como ele na forma cartesiana aqui, ou como na forma polar, que é o módulo de z vezes o cosseno de θ mais i seno de θ, certo? Então, dizer que z está aproximando de i aqui, ó, é a mesma coisa dizer o quê, ó? Que esse θ aqui, ó, onde o θ é o argumento de z, ó, é a mesma coisa dizer que, ó, o módulo de z tem norma 1, né, ó. Então, o argumento de z, para z aproximar de i, quer dizer que o ângulo aqui, ó, está aproximando de π sobre 2. Certo? Então, essa é a primeira observação. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Em vez de calcular o limite quando z tende a i disso, ó, o que eu vou fazer, ó? O limite quando o z tende a i, nesse caso, do módulo de z mais i vezes o argumento de z, isso é a mesma coisa que o limite quando o argumento de z tende a π sobre 2, no módulo de z, que é 1, mais i, que multiplica o argumento de z, certo? Então, esse limite vai ser igual ao calcular esse limite. Só que tem um probleminha aqui, ó. Eu conheço para onde o argumento de z está indo, mas não o argumento de z, ó. Agora, vamos perceber mais uma coisa, ó. Se o z é da forma x mais i, y, o que acontece se eu multiplicar por i aqui, ó, iz? Isso vai dar ix mais i que multiplica i, y. Isso é igual a ix menos y. Isso é a mesma coisa que menos y mais ix, ó. Uma propriedade que a gente pode perceber é o seguinte, que o z ele é perpendicular, ó, ao iz. Pois observe o seguinte, ó, se eu pegar o vetor z, ó, escrever como par ordenado x, y, e pegar o vetor iz, escrever como par ordenado menos y, x, ó, se eu fizer o produto escalar, esse produto aqui é o produto escalar de z por iz, ó, isso é xy, produto escalar com menos yx. Isso vai dar x. Isso aqui é o produto escalar, tá? Vai dar x, y, x menos xy, mais xy que é igual a zero. Se esses dois são perpendiculares, então se eu pegar um certo z aqui, ó, o que eu estou dizendo, ó? Eu estou dizendo que o iz, ele é o quê, ó? Ele forma um ângulo de quê? De 90 graus aqui. O iz. Então, se eu fizer o meu z aproximado do i, ó, isso quer dizer, então, que o meu iz, ele está aproximando da onde, ó? Desse valor aqui que é π, ó. Certo? Geometricamente, a gente pode perceber isso. E outra coisa também, então, gente, o que acontece, ó?
O argumento de Z, ele é igual ao argumento de Z mais π sobre 2, ó. Porque aqui, ó, você está avançando π sobre 2 aqui, ó. Você está pegando esse ângulo aqui, ó, somando mais π sobre 2. Então, você tem que o argumento de Z, desculpa, o argumento de Z, dessa relação geométrica, eu tenho que o argumento de Z, isso é igual a o argumento de Z mais π sobre 2. Então, voltando nesse limite, então o limite, quando Z tende a ir de módulo de Z mais I, argumento de Z é a mesma coisa que o limite quando o argumento de Z tende a π sobre 2. Módulo de Z, que é 1, porque meu vetor aqui ele é unitário, né? Ó, eu estou em cima do círculo de raio 1. Mas I que multiplica o argumento de Z. Mas o argumento de Z, ó, é igual ao argumento de Z mais π sobre 2. Então, ó, calcular o limite aqui vai dar o limite da parte real aqui, que vai dar 1, mais I, o limite da parte imaginária aqui, ó, vai dar π sobre 2 mais π sobre 2. E isso aqui vai dar 1 mais π. Ok? Esse é o caso A. O B, ele pede para o Z aproximar de I ao longo da circunferência de módulo de Z igual a 1 do segundo quadrante, ó. Então a ideia é mesmo, né? Observe que eu estou aproximando aqui, ó, por valores do argumento de Z menores que π sobre 2, né? Estou aproximando por aqui, ó. Quando eu aproximo nesse sentido aqui, ó, eu estou aproximando nesse. No outro caso, eu vou fazer o limite, quando Z tende a I, do módulo de Z mais I, argumento de Z, certo? Isso vai ser o limite, quando o argumento de Z, ele aproxima de π sobre 2, mas por valores de argumento de Z maior que π sobre 2, é um limite lateral, de 1 mais I, argumento de Z mais π sobre 2. Mas o limite aqui vai funcionar do mesmo jeito, né? Ó. Aqui nem é 1, né? Porque o módulo de Z é 1. Certo? Então, isso vai dar 1 mais I aqui. O limite aqui, quando o limite existe, é o limite mesmo. Limite lateral aqui, né? Estou fazendo um limite lateral aqui, né? Ó. Certo? Isso vai dar π sobre 2 mais π sobre 2, que é igual a I, 1 mais π. Né? Geometricamente, aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Ó. Tenho x ou y. Eu tenho um círculo unitário aqui no plano complexo. Ok? E o meu vetor aqui, o que está acontecendo? Meu z está aqui, ó. Esse é meu z, ó, certo? Meu módulo de z é igual a 1. E o que está acontecendo? O argumento de z está aproximando de π sobre 2, né? Porque como z está indo por i aqui, ó, por valores pela direita aqui, né, ó, quer dizer que eu estou aproximando de argumento de π sobre 2 por valores do argumento de z maiores que π sobre 2. Aqui é a mesma ideia, né, ó.
O IZ, ele vai ser perpendicular. Então, quando o meu Z aproxima de π sobre 2, o argumento de Z vai aproximar de quem? Vai aproximar de π, ó. Certo? Argumento de IZ, aqui é IZ. Certo? Só que como eu estou somando com 1 aqui, vai dar 1 mais πi, né? Ok? Pessoal, o que a gente pode dizer sobre o limite? Ó, quando Z tende a I, pessoal, a única coisa que a gente pode dizer aqui é que quando eu aproximo pela bola unitária, pelo círculo unitário, né, ó, certo? Quando eu aproximo para valores de Z igual a 1 aqui, ó, o limite aqui, se eu fizer pelo o Z aproximar aqui, ó, no círculo unitário, né, por valores menores que π sobre 2 e por maiores que π sobre 2, esses valores coincidem. Entretanto, a gente tem que lembrar o seguinte, para mostrar que o limite existe, né, eu preciso mostrar que isso acontece em toda a vizinhança aqui do ponto I, né, certo? Então, a única informação que a gente tem aqui é que esses limites aqui, ó, quando eu estou em cima do círculo unitário, eles são iguais, ok? Mas quanto ao limite mesmo, se esse limite aqui existir, aí você precisa calcular o limite mesmo, né, e mostrar isso, né? Não importa qual direção aqui que você esteja aproximando do I, tá? Tudo bem? E calcular esse limite aqui, né, ó, com o argumento de Z, né, quando Z0 é o I. Então, é 5E, né? Então, calcular o limite. Limite do argumento de Z quando Z tende a I, ok? Mas o que a gente viu? O argumento de Z, ó, argumento de Z é a mesma coisa que o argumento de Z mais π sobre 2, certo? Quando Z tende a I. Agora observe o seguinte, ó. Quem que é o argumento de I? Ó? O argumento de I é quem? É π sobre 2, certo? Então isso aqui é a mesma coisa que o limite quando o argumento de Z tende a π sobre 2 do argumento de Z mais π sobre 2. Mas isso aqui, ó, o argumento aqui vai dar quem? Vai dar então π sobre 2 mais π sobre 2, que é igual a π. Ok?
Ok, então essas foram as dúvidas que foram me enviadas, tá, gente? Um abraço, tchau.